Daí varão de guerra, daí varô de guerra. Estamos juntos em mais um Leitura Dinâmica da geração disposta a pagar o preço. E hoje também falaremos novamente sobre o namoro. Pois é, na leitura passada falamos sobre o que é o namoro. E o namoro nada mais é do que um relacionamento ou um compromisso com uma pessoa do sexo oposto com o fim de se casar, com o objetivo de se casar. E na palavra passada falamos também um pouco sobre o que é santificação, o que é a prostituição, a lascívia, enfim, dá uma olhadinha na palavra anterior, você vai lembrar. Hoje falaremos sobre o namoro e mais sobre o namoro. Eu vou te dar 10 dicas, 10 conselhos sobre como ter um namoro cristão. Um namoro nos padrões bíblicos, não um namoro nos padrões mundanos. Pois é, o nosso texto base hoje é lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Dá uma olhadinha, vamos ler junto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre as trevas e a luz? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Talvez em algumas outras versões, o descrente. Ou que união entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos escolhidos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pois é, então nós estamos vendo aqui sobre a questão do julgo desigual. Você deve estar imaginando um pouco do que nós vamos abordar. Mas enfim, o que é o julgo desigual? O julgo é o relacionamento, é o casamento, é o namoro, é o relacionamento com uma outra pessoa. O julgo desigual é quando duas pessoas estão namorando, tendo um relacionamento, porém o objetivo é diferente. Como assim, Gabriel? Vou te explicar, é simples. Quando o homem tem um objetivo, por exemplo, o rapaz está namorando porque ele quer apenas sexo, o rapaz está namorando porque ele quer alguma coisa a mais, o objetivo dele não está sendo o casamento, e a varoa está namorando porque ela está querendo se casar, o objetivo não é o mesmo. Como o objetivo não é o mesmo, isso é um julgo desigual, e provavelmente aquele namoro não vai dar em nada. Porém, também temos o caso inverso. Muitas vezes é o rapaz que quer se posicionar, está seguindo a palavra de Deus, e a varoa está só apenas a fim de um sexo, apenas a fim de um divertimento, ou então às vezes a fim da questão financeira do rapaz, enfim, dos mais diversos objetivos. Se os objetivos se chocam, se eles não se convergem no mesmo objetivo, nós estaremos sob julgo desigual. No entanto, um cristão, alguém que quer um relacionamento cristão, e nós vamos dar algumas dicas hoje, deve colocar o seu namoro com Cristo em primeiro lugar. O alvo, Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ele deve ser o centro do nosso namoro, ele deve ser o centro do nosso relacionamento. E se os dois não tiverem o alvo em Cristo, o alvo ministério com Cristo, esse namoro provavelmente não vai dar certo. Esse é o julgo desigual. E a palavra nos diz que comunhão há entre as trevas e a luz, entre Cristo e o maligno, entre a iniquidade e a justiça. Não há comunhão, não há como andar juntos. Então, muitas vezes você pode pensar, não, mas e se eu quero Cristo, estou seguindo a Cristo, estou firme nos caminhos do Senhor, e de repente o rapaz ou a moça não quer, eu vou converter ele, eu vou trazer ele para o nosso lado. Olha, meu irmão, eu digo que lá em Mateus capítulo 7, Jesus nos adverte dizendo que largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à salvação. É muito mais fácil que você vá para o mundo da perdição do que trazê-lo para o mundo de Cristo. Não se engane, não caia nessa mentira do maligno, pois não há comunhão nenhuma.
não há comunhão nenhuma. Nós precisamos nos posicionar, estar orando e colocar Cristo em primeiro lugar no nosso relacionamento. Aí vai então 10 dicas sobre um namoro saudável, um namoro cristão. Se você já está namorando, aí vai dicas para melhorar o seu namoro. Se você ainda não namora, você está orando no Senhor, anote aí essas 10 dicas. Pode ser muito valiosa para o seu casamento. Então vamos lá. Primeiro, podemos dizer que o namoro não é um lazer, o namoro não é uma brincadeira, o namoro não é um aproveitamento. Muitas pessoas têm namorado a fim somente de aproveitar, e vai no ensaio e erro, vai na tentativa e erro, e de namoro em namoro vai se frustrando. Por quê? Porque o objetivo não é o casamento. O objetivo do namoro cristão, sim, é o casamento. É o período onde você vai estar conhecendo a pessoa, onde você vai estar ganhando intimidade com a pessoa para futuramente se casar. No entanto, muitas pessoas usam o namoro como apenas um lazer, para aproveitar aquele período, aproveitar. Alguns só querem mesmo, né, a atração carnal, onde nós vemos lá em 2 Tessalonicenses 4, né, que Jesus nos adverte sobre a questão da lascívia, da prostituição. Né? Portanto, meus irmãos, temos que abrir os olhos. Não deve estar em primeiro lugar no nosso relacionamento a questão do sexo, a questão do beijo, a questão da relação carnal, mas sim o relacionamento com a pessoa a qual nós queremos casar para estar mais próximos de Cristo. Falaremos um pouco sobre o casamento em outra ocasião, uma outra palavra. Bom, a outra coisa é sobre o julgo desigual, como nós acabamos de ler. Mas o que nos afeta o julgo desigual? Simples, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu estou querendo namorar uma varoa linda do Senhor. E eu estou colocando a minha vida no Senhor. Né? Hoje estou cuidando aqui da obra. Né? E teremos reuniões, por exemplo, às quartas e domingos. Temos sextas a oração, temos nos sábados cultos à noite. E de repente essa varoa que eu estou orando, possivelmente a minha namorada, chame como quiser, ela quer, na verdade, sair, ela quer ir para um pagode, ela quer ir para uma balada, ela quer aproveitar. Eu vou dizer, tudo bem, você vai e eu fico. Será que vai dar certo esse namoro? Ou então, daqui a pouco ela vai esfregar no meu rosto. Pois é, por que você só quer ficar aí com esse pessoal aí, esses meio chatos aí, e eu estou querendo sair, você não deixa eu sair? Não é que eu não deixo, mas é porque se ela começar a sair e eu começar a estar junto da obra, será que vai dar certo esse namoro? Vou te levar a outro pensamento. Você está querendo seguir os padrões bíblicos que o Senhor tem tocado no seu coração. A santificação, como nos vimos na leitura dinâmica anterior. E a pessoa ao qual você está tendo um relacionamento tem outros objetivos. Ela não consegue entender a sua santificação. Ela não ora contigo. Ela não busca o Senhor junto contigo. Ela não quer desfrutar das mesmas coisas que o Senhor tem desfrutado contigo. Você não vai conseguir falar, ela não vai te entender. Você vai tentar falar e falar com ela, mas ela não vai conseguir te compreender. Por isso, meu irmão, minha irmã, não adianta. O julgo desigual é protelar. Só que eu quero dar um outro conselho. Muitas pessoas acham que o julgo desigual é somente apenas aqueles que estão firmes no caminho e outros que estão fora, ou seja, aqueles que estão na igreja, aqueles que não estão. Mas até mesmo dentro da igreja há julgo desigual. Como assim? Mas e se eu e o meu varão estamos os dois dentro da igreja? Olha, vou te dar um conselho. Se os ministérios não forem complementares um do outro, esse namoro também provavelmente não vai dar certo. Ou vai ter muita dificuldade, haverá muita luta nesse namoro. Pois é, por exemplo, daqui a pouco Deus tem uma obra missionária na vida de uma varoa, viajar à Europa, à Ásia, viajar a outros países. E o ministério do rapaz, do varão, é fixo numa cidade. Deus está levando ele para cuidar de vidas daquela cidade. Eu pergunto, será que haverá um julgo desigual? É claro que haverá, porque o objetivo, o ministério, a palavra ministério significa serviço. O ministério, ele não se converge, ele se choca. Portanto, meus irmãos, tomem cuidado. O julgo desigual pode existir até mesmo dentro da própria igreja. Portanto, eu aconselho vocês, varoas, não case primeiro, não namore primeiro com um varão,
mas sim com o ministério dele. Varões, eu aconselho vocês, procurem não namorar primeiro a varoa, mas sim o ministério. Veja se ela, como coluna completa, complementa o seu ministério, varão. Por isso precisamos orar e buscar a direção de Deus em primeiro lugar. Terceiro lugar para o namoro saudável, limites. Precisamos procurar e colocar limites no nosso namoro. Por exemplo, daqui a pouco a moça sai com uma roupa inadequada, sai com um decote muito grande, sai de repente com uma saia muito curta, de repente sai de um jeito provocante, tira, balança o cabelo de uma forma mais provocante. Enfim, isso vai acabar atraindo o olhar dos outros homens. E às vezes isso é inconsciente. Por quê? Porque ela está buscando uma valorização dentro do seu namoro, porque quem sabe o varão não está valorizando. Ou então vamos colocar outros limites. O rapaz, ele não quer separar um tempo para orar com ela, para ler a Bíblia com ela, para estudar a palavra de Deus, ou até assistir leitura dinâmica com ela. Não quer separar esse tempo. Ele quer aproveitar com os amigos, ele quer sair. Coloque um limite. Precisamos separar um tempo. Às vezes as palavras, às vezes tudo isso tem que ter um limite. A forma de educação um para com o outro, o que vocês vão fazer no namoro, aonde é que vai o limite? Tem que existir um limite. E o limite é a palavra de Deus, que nós precisamos obedecer. Por isso, varão e varoa, vocês precisam estar colocando limites uns aos outros dentro da palavra de Deus, seguindo padrões bíblicos. Quarto conselho, esse talvez seja o mais difícil: sem sexo até casar. Pois é, um namoro que é baseado no sexo, ele tem os seus dias contados. Você pode escrever isso que eu estou te dizendo. Um namoro baseado no sexo, firmado no sexo e não no Senhor, ele tem os dias contados. Pois é, você pode se perguntar, mas por quê? Por que o sexo é tão falado sobre essa questão de namoro? Simples, porque a palavra de Deus nos adverte que o sexo fora do casamento é a lascívia, é a prostituição, é o adultério. Por quê? Porque antes do casamento é como se fossem duas pessoas, e no momento que eles fazem sexo, as suas almas são interligadas. Por isso teremos que tomar muito cuidado. Mas no momento que você venha a se casar, você vira uma só pessoa em Cristo Jesus. Portanto, naquele momento que você tem uma aliança com Deus, o casamento, você já é uma só pessoa. Então, o sexo dentro do casamento é saudável. Mas também temos outros conselhos sobre o sexo dentro do casamento. Veremos na próxima leitura dinâmica. Mas, enfim, então teremos que tomar muito cuidado. O sexo fora do casamento é sim um pecado. Isso desagrada a Deus, é um erro do alvo. Mas eu quero te falar um pouco sobre as consequências desse sexo. O sexo, quando ele está fora do casamento, quando ele está no namoro, ele está antecipando uma fase. Como nós vimos na leitura dinâmica anterior, no livro do pastor Jeff, Namoro, Biscoitos e um Grande Problema, o sexo, ele destrói o namoro. Por quê? Porque à medida que o rapaz e a moça começarem a transar, ter uma vida de adulto, ter uma vida de casados, antes de casar, você verá que o namoro não vai durar. Por quê? Porque o rapaz logo vai enjoar da moça, a moça logo vai enjoar do rapaz. E esse enjoo, daqui a pouco, vai começar nas primeiras semanas, no primeiro mês, o sexo é mais frequente. Daqui a pouco passa 6 meses, 1 ano, o sexo começa a ficar menos frequente. O rapaz já começa a buscar outras mulheres porque enjoou da sua. As mulheres começam a buscar outros homens porque enjoou, desgastou o namoro. Mas aqui está o alerta, é porque o namoro está baseado no sexo. Se você ama o seu varão ou sua varoa, você não vai querer basear o seu namoro no sexo, mas sim como alvo em Cristo Jesus. Por isso, fiquem alertas, fiquem muito alertas, meus irmãos, porque o namoro fora do casamento, ele vai desgastar, vai levar um desgaste. E digo mais, presta bem atenção nessa dica que eu vou dar. Tudo bem, então você namorou, agora você quer a santificação, mas já desgastou tanto que você acabou aquele namoro. Então você vai para o próximo namoro. E no próximo namoro vai ser mais difícil, porque você já teve uma relação sexual. E daqui a pouco você vai transar de novo. E daqui a pouco isso vai desgastar de novo, vai levar ao fim de mais um namoro. E aí você verá muitos varões e muitas varoas que estão hoje dentro da igreja e fora dele, frustrados com relacionamentos. Mulheres dizendo, porque o homem não presta, porque eu já fui enganada, porque ele me usou, porque ele transou comigo e depois me jogou fora. Ou então os varões
vendo, pois é, porque ela me traiu, porque ela foi buscar sexo fora do outro casamento, me traiu, e assim vai, até mesmo dentro dos casamentos. Satanás tem atacado essa área da sexualidade, principalmente dos jovens, mas também dentro das famílias e do casamento. Precisamos estar muito alerta sobre essa questão do sexo. Isso tem destruído, Provérbios 6, capítulo, versículo 32, o que adultera com uma mulher, destrói, corrói a sua alma, e a vergonha não se apaga. Por isso, meus irmãos, prestem atenção, alerta, é adultério, isso vai corroer a sua alma, vai destruir a sua vida com Cristo. Você vai ver logo a sua vida com Cristo ir ladeira abaixo, e você vai se perguntar: Deus, eu pequei, eu quero me aproximar de Ti. Deus é um Deus de misericórdia, tome cuidado com relação ao sexo. Olha, meus irmãos, eu tenho visto muitos jovens caindo nessa parte do sexo, não conseguem manter a santificação, não conseguem manter um relacionamento pelos olhos do Senhor, e daqui a pouco aquele namoro que era tão saudável, visando o casamento, se perde. São muitas brigas. Você tem brigado no seu namoro? Por que será que você briga tanto no seu relacionamento de namoro? Pois é, porque você está tendo uma vida de casado antes de você casar, porque o sexo já está fazendo parte, porque você está muito junto toda hora, porque é beijo e é atraca no sofá a todo momento. A sua vida está de casado antes de você casar, só que você não tem uma aliança com Deus. Então a qualquer momento você pega e diz: eu termino meu namoro e tudo bem. Mas não é tudo bem. Como é que ficará essa varoa depois do namoro? Como é que ficará esse varão? Um vai sair ferido. E eu te garanto que se você que tem me ouvido agora já teve uma relação, já teve um namoro e o terminou, alguém saiu ferido dessa relação, eu tenho certeza. E assim nós vamos fabricando cristãos, varões e varoas feridos nos seus relacionamentos, e daqui a pouco com filhos, tendo filhos fora do casamento. Falarei uma outra oportunidade, o dano que isso traz à vida espiritual das pessoas com filho fora do casamento. Meus irmãos, tomem cuidado. Um namoro deve objetivar o casamento. Se os dois que estão namorando, que estão orando, estão buscando a direção do Senhor, não estão buscando o mesmo objetivo, convergendo no mesmo objetivo, buscando a obediência ao Senhor e o casamento, a aliança com Deus, esse namoro está tardado ao fracasso. Ou, se não fracassar, precisará de muita luta para reerguê-lo, e será muito difícil. Você está disposto a pagar o preço pela sua varoa? Está disposto a pagar o preço pelo seu varão? Obedeça ao Senhor, é muito melhor. E por fim, o quinto, por enquanto. Na próxima leitura dinâmica darei mais 5 conselhos sobre o casamento. Preste atenção. O quinto faz parte do diálogo. Falaremos sobre o namoro. O quinto falará sobre o diálogo. Pois é, o que é o diálogo dentro de um namoro? A conversa. Você precisa expor os seus pensamentos, as suas ideias, o que te incomoda, o que Deus tem falado ao seu coração. Não tenha medo, seja sincero. Se o seu varão ou a sua varoa que está tendo um relacionamento contigo, às vezes se magoar, deve conversar. Busquem um diálogo. Olha, fiquei chateado com isso, fiquei chateado com aquilo, olha, estou com ciúme, me ajuda, ora comigo, porque eu não estou conseguindo controlar o meu ciúme com relação a você. Olha, eu estou tendo pensamentos, eu estou querendo buscar muito a questão sexual, me ajuda, eu estou precisando da tua ajuda, ora comigo. É muito mais fácil você se abrir, porque no momento que você se abre para o seu varão, para a sua varoa, no momento que você dialoga, você permite com que o outro seja o seu ajudador. Algo que é do casamento, algo que é do namoro, do relacionamento com Deus. Por isso precisamos nos abrir, precisamos dialogar com nós mesmos. E o diálogo tem sustentado o namoro. À medida que você guardar as coisas para si mesmo, ou preferir se abrir primeiro com um amigo, às vezes com o seu próprio cônjuge, o provável cônjuge, o provável marido ou esposa no namoro, se vocês não praticarem um diálogo no namoro, vocês não praticarem um diálogo no casamento. É necessário dialogar, conversar, diálogo. 2, é uma conversa a 2, não uma conversa só. E também conversem com Deus, dialoguem com Deus, dialoguem os dois com Deus, orem, busquem direção de Deus. Aqui foram 5 dicas por enquanto sobre a questão do namoro, para fazer o seu namoro conforme os moldes bíblicos, os moldes
cristãos. Aqui deixo mais esta palavra. Na próxima leitura dinâmica falaremos sobre mais 5 conselhos que te darei sobre o namoro, sobre o relacionamento saudável, sobre a constituição de uma família. Afinal, uma família vai começar justamente no namoro, aonde vocês estarão orando, buscando a direção de Deus, visando, objetivando o casamento. O namoro é um relacionamento e um compromisso que você faz com a pessoa do sexo oposto, buscando sim o casamento como fim e posteriormente a formação de uma família. Tome muito cuidado. Se você tem fabricado pessoas frustradas no namoro, se você tem fabricado pessoas magoadas, Deus vai tomar essas vidas das tuas mãos. Deus tem a misericórdia da nossa vida. Afinal, somos todos pecadores e precisamos dele nos nossos relacionamentos. Um grande abraço. Até a próxima leitura dinâmica da geração disposta a pagar o preço. Meu nome é Gabriel Bussinger. Grande abraço a todos. Que Deus abençoe.